falei aqui várias vezes, o mercado financeiro usa e na hora que não necessita mais, joga fora. E os ruralistas são parte do mercado financeiro. Eles usaram o Bolsonaro, usaram. Agora parece que não estão mais precisando muito dele e estão falando: tchau, Bolsonaro, você que se dane. A gente vai olhar para os nossos lucros. Toda vez que você pagar a mais no arroz, cada um centavo, cada R$1 que você pagar a mais no arroz, lembre-se de uma coisa: você está dando lucro para ruralistas bolsonaristas. Não é safra pequena do arroz que está acontecendo, não é falta de arroz lá na safra deles, não é nada disso. O que está acontecendo é que eles estão lucrando como nunca antes. Cada R$1 que você der é R$1 a mais de lucro para eles. O preço do arroz está tão caro, e não só do arroz, do feijão, da carne, de tantos outros insumos, porque os produtores nunca lucraram tanto. O que acontece é o seguinte: boa parte da produção brasileira vai para exportação, e a exportação tem preço fixado em dólar. Como o dólar está alto, e o dólar está alto muito graças a eles, que estão tirando dólares do Brasil, estão vendendo reais e comprando dólar, então o dólar fica mais alto. Com o dólar alto, o preço em reais do produto deles é mais alto. E aí, como eles exportam em dólar, no mercado interno, para o mercado brasileiro, eles falam assim: peraí, se uma coisa que eu exportava, vamos supor, por $1, eu ganhava R$4 por isso. Agora eu estou ganhando R$5,60. Por que o que eu vendo aqui no Brasil eu vou vender a 4? Não, eu vou vender a R$5,60 também. Ah, mas os brasileiros ganham em real. Dane-se. Ah, mas você paga os seus funcionários aí na produção de arroz em real, não em dólar. Os seus custos são em real. Dane-se. Eu vou vender mais caro também para os brasileiros e lucrar mais, porque eu não vou perder, né, lucro com os brasileiros. Aí o que acontece? O que acontece é que o preço sobe e sobe mais. E o governo tinha algumas maneiras de regular o preço para evitar exatamente esse tipo de abuso. Só que o Paulo Guedes, a mando de Jair Bolsonaro, tirou todas as maneiras de controlar o preço. Afinal, o Bolsonaro queria menos Estado interferindo na economia, mais livre para os empresários, porque o Bolsonaro falou que estava difícil para os empresários, apesar de eles serem bilionários. Aí sabe o que aconteceu? Agora eles, com toda a liberdade, sem interferência nenhuma do Estado, estão falando: tchau, Bolsonaro, não preciso mais de você, tá ótimo para mim, nunca lucrei tanto. Quando não só os ruralistas, supermercados também. Quando o presidente da Associação dos Supermercados foi hoje falar com o Bolsonaro, sabe o que ele falou na saída? Ele falou: não gostou? Come macarrão. Arroz não vai ter não. Come macarrão. É assim, vocês, povo, que se danem, o Bolsonaro que se dane. O Bolsonaro está começando a entender que as políticas de direita não funcionam. E ele está começando a ser descartado por esse pessoal. Eu vou exemplificar aqui e explicar mais, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro e o Brasil voltar no caminho de progresso? Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Se inscrevendo no canal você ajuda muito na oposição ao desgoverno Bolsonaro, porque o YouTube vai pegar esse vídeo e mostrar para mais gente, e aí mais gente vai ter acesso à verdade, porque a gente sabe que o Bolsonaro ataca as pessoas com base sempre em fake news. E além de você ajudar a mostrar o vídeo para mais gente, só com o simples ato de você se inscrever no canal, aproveita e também curte o vídeo, mas inscrição é o mais importante, você também pode ajudar com as ações que a gente faz no canal. Só se inscrever já ajuda muito, mas se quiser ajudar com outras ações, olha, outdoors, esse painel aqui em Paris que os seguidores fizeram, tem vários, em vários locais do Brasil, também é um segundinho, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e aí se você rolar a página mais para baixo, o vídeo, até os comentários, no primeiro comentário eu deixo ali conta bancária, a PicPay, apoie-se, e aí você pode contribuir da maneira que quiser. Mas se você não quiser, um segundinho, se inscrever no canal, também curtir o vídeo, já ajuda muito, mas se inscreve. Agora vamos falar sobre o arroz e tudo isso. Olha só o que acontece. O Bolsonaro queria menos interferência do Estado na economia. Aí tinha algumas maneiras que o governo usava para controlar o preço desses insumos. Eu não falo só de arroz, feijão, carne, não. Eu falo de qualquer tipo de coisa. Banana, tomate, chuchu, batata, tudo. Uma dessas coisas era um estoque que os produtores tinham que ter, exatamente para se um dia veio, sei lá, um furacão, não tem safra, ou se resolveram exportar mais num ano tal, eles têm um estoque ali para garantir o abastecimento para o povo e para o preço continuar mais ou menos o mesmo. Só que o que aconteceu? Os produtores não precisam mais ter esse estoque, porque o Paulo Guedes mudou isso. Foi uma das primeiras coisas que o governo Bolsonaro fez, foi mudar isso no começo do governo. E aí o que acontece?
O povo brasileiro fica à mercê desse tipo, muda o estoque, tem mais estoque do produto, o preço cai. Tem menos estoque, o preço sobe. Lembra com a carne no ano passado? No fim do ano passado o preço da carne aumentou. E aí o Bolsonaro prometeu que ia baixar. Primeiro ele falou que não era problema dele. Depois ele falou que ia baixar, só que o preço aumentou muito e baixou um pouquinho. E aí continuou até hoje, a gente se acostumou a pagar muito mais na carne. Eu lembro que 3 anos atrás, 1 quilo de alcatra, pelo menos aqui onde eu moro, era 22, 23 reais. Hoje você não acha por menos de 45. Quer dizer, dobrou o preço. Enquanto dizem que a inflação é 6% ao ano, algumas coisas dobraram de preço. Aí com arroz a mesma coisa. Só que o que acontece? Imagina que você é um produtor de arroz. E aí você tem arroz que você vende para o mercado interno e arroz que você vende para o mercado externo. Quer dizer, você exporta. O arroz que você vende aqui no mercado interno, vamos supor que você ganha R$4 por esse. E ali no outro você estava vendendo por $1, você também ganha R$4. Só que aí o dólar subiu de 4 para 5,60. Quer dizer, nesse arroz aqui você está ganhando 5,60. Os seus gastos são em real. Você já tem um maquinário, tem tudo, seus funcionários ganham em real, eles não ganham em dólar. Então o dólar mais alto, bom, para você está ganhando mais, você está entrando mais reais para você. Então por que você vai vender esse arroz aqui a 4 se você está vendendo ali a 5,60? Sabe o que você vai fazer? O que qualquer produtor faz? Vai falar, peraí, eu vou começar a vender tudo para os estrangeiros, porque aqui eu estou ganhando muito mais. Ah, mas e o arroz que eu tenho que ter aqui? Ah, tem que ter aqui porque, infelizmente, para eles, há alguma interferência do Estado, alguma interferência, e eles ainda são obrigados a vender um pouco para o mercado interno. E aí o que acontece? Eles falam, mas o que eu vou vender aqui para eu não perder, ele não está perdendo. Lembre-se que ele gasta em real. Ele já vendia ao preço que dava um lucro exorbitante para ele, tanto é que os ruralistas são todos bilionários, esses que fazem propaganda para o Bolsonaro, esses que estão destruindo o Pantanal nesse exato momento enquanto eu falo, tem animalzinho queimando vivo, gritando de dor e queimando vivo. Lembre-se disso, graças aos ruralistas, porque eles vão plantar mais lá para poder vender mais. Aí o que eles fazem? Esse que eu vendo aqui para o Brasil eu não vou mais vender a 4, vou vender também a 5,60. Só que isso é uma conta bem simples que eu estou fazendo. Na realidade, a coisa é muito mais complexa e o preço acaba aumentando muito mais. É por isso que tem gente no Rio e em São Paulo, tem gente que já está pagando R$40, R$42, eu vi até R$44 por 5 quilos de arroz. E aí lembre-se, quando você estiver pagando, você está dando lucro direto para um empresário bolsonarista, que elegeu o Bolsonaro já sabendo disso. Se você fala, caramba, Thiago, mas o pessoal da direita não fala sempre que, tendo livre concorrência, sem o Estado interferir, o Estado é um malvadão, quer dizer, se o governo não fizer nenhuma política para interferir nos preços, vai ter sempre a livre concorrência. Com mais concorrência, o preço tende a diminuir. Só que a concorrência que teria seriam dos pequenos produtores, porque os grandes produtores querem exportar tudo, são todos bolsonaristas. Então sempre lá, a gente sabe que ruralista é majoritariamente 99,9% deles são bolsonaristas. Os pequenos produtores, o MST, esse pessoal que faz a colheita, o Bolsonaro faz de tudo para acabar com eles. O Bolsonaro vetou auxílio aos pequenos produtores, vetou auxílio emergencial, vetou todo tipo de auxílio a eles na pandemia. O Bolsonaro veta qualquer tipo de fiscalização, quer dizer, se tem pequenos produtores em cidades longínquas, simplesmente pode vir o grandão lá, invadir e falar, dane-se, não tem mais fiscalização para impedir que isso aconteça. E aí o que acontece? Não tem mais nenhum projeto, nem que seja pequenininho, de reforma agrária ou de dar terra para pequenos produtores ou de incentivo, como houve nos governos do PT, em que o governo dava trator, financiava pelo BNDES, fazia com que houvesse milhares de pequenos produtores. Aí o governo mesmo comprava parte da safra deles para distribuir em escolas, para distribuir em programas sociais e tudo mais, isso já não acontece mais, ou diminuiu 90%. Então, ao mesmo tempo em que o governo Bolsonaro tem uma política de sufocar os pequenos produtores, tem uma política de fazer com que os grandes produtores possam explorar o povo. Aí você está falando, mas Thiago, como é que eles traíram o Bolsonaro? Exatamente, agora o Bolsonaro falou, olha, vocês têm 5 dias para explicar a alta no preço. Se não o quê? Se não nada. E aí que o Bolsonaro teve uma reunião hoje com os representantes dos supermercados, porque os supermercados também estão lucrando mais, também aumentaram o lucro sobre esses produtos. Eles estão falando, quer saber? Tá saindo da prateleira, eu vou aumentar o preço e dane-se, porque eu não sei quando vai vir arroz de novo. Ele podia lucrar o mesmo no arroz que lucrava antes, mas ele falou, se eu não sei quando vai vir arroz de novo ou se vai ter menos, é lei da oferta e procura. Agora tem menos arroz, todo mundo quer, o preço vai subir aqui no mercado também. Então o produtor ganha mais e o
supermercado também está ganhando mais. Aí o representante dos supermercados foi encontrar com o Bolsonaro hoje. O Bolsonaro estava bravo, porque a popularidade do Bolsonaro subiu muito, graças ao auxílio emergencial. E aí tem algumas coisas acontecendo nesse exato momento. A primeira é que o auxílio emergencial vai acabar, vai mudar de 600 para 300 reais. O Bolsonaro diz que não tem dinheiro. Lembre-se, o governo Bolsonaro aprovou dar 1,2 trilhão para os bancos. Isso era suficiente para pagar auxílio emergencial por cerca de 3 anos para os brasileiros que ganhavam, ou por mais ou menos 1 ano para todos os brasileiros vivos. Aí eu digo, vamos supor que todos, até o bebezinho do seu amigo que nasceu ontem ganharia, até eu, até você, até o próprio Bolsonaro ganharia com 1,2 trilhão, mas ele preferiu dar aos bancos. E aí agora não tem mais para dar ao povo, então os 600 reais vão virar 300, então isso já afeta muito a popularidade dele. Lembre-se que o Brasil tem 87 milhões de desempregados, quer dizer, tem uma massa da população que está dependendo do auxílio emergencial, muito mais do que nunca antes na história, nunca houve tantos desempregados. E aí o que acontece? Esse pessoal vai começar a ganhar menos. Aí a popularidade do Bolsonaro vai sofrer uma pancada muito, muito forte, assim, do dia pra noite. Praticamente do dia pra noite em questão de 15 dias. Dia pra noite na política é isso, é 15 dias. Eu sei que a gente quer tudo pra ontem, mas a política as coisas demoram. Do dia pra noite, em mais ou menos 15 dias, a popularidade dele vai sofrer uma pancada muito forte no povo mais pobre, que é o povo que ele estava querendo conquistar. E aí o que acontece? Pra piorar, vem a inflação. Então, alguém que estava ganhando 600 reais e pagando 15 reais no arroz, agora vai estar ganhando metade disso e pagando o dobro no arroz, quase o dobro no feijão, quase o dobro na carne. E ainda nem começou a época de aumento do preço da carne, que é lá em outubro, novembro. Então espera os próximos 2, 3 meses. Mas o Bolsonaro, é aí que a esquerda deveria fazer, se a esquerda tivesse um grande sistema de comunicação, bater no Bolsonaro nesse tipo de coisa, pegar declaração, vídeo do Bolsonaro, é um vídeo de 5 segundos, pegar e editar, fazer uma ediçãozinha e mostrar o Bolsonaro falando do aumento da carne. E aí depois ligar isso com o aumento do arroz. Quando a carne aumentou no ano passado, eu até falei aqui, eu fiquei semanas falando pro Lula fazer um vídeo sobre o preço da carne, inclusive ele foi um sucesso gigantesco. Na época que aumentou o preço da carne, o Bolsonaro falou: os produtores de carne ficaram 10 anos tendo prejuízo e aí agora é a hora deles também lucrarem um pouco, eles já sofreram muito. Lembre-se que os produtores de carne, o maior produtor de carne do Brasil, talvez uma das maiores do mundo, é a JBS. A mesma JBS que pagou 10 milhões para o Ossef, o advogado do Bolsonaro, que falou que ele e o Bolsonaro são a mesma pessoa. A mesma JBS que pagou propina para mais de 1.200 políticos. Olha só como sofriam os produtores de carne. Meu Deus, que sofrimento! Imagina você sofrer e ganhar bilhões, até que o Joesley e o Wesley Batista são 2 bilionários. Só na delação da JBS eles devolveram 50 bilhões de reais. Olha só como sofreram, hein? 50 bilhões de sofrimentos para eles, e pagando políticos, sobrava até para pagar propina para políticos, até para pagar o advogado do Bolsonaro, sobrou ali 10 milhõezinhos. Então esse é o sofrimento dos frigoríficos, dos produtores de carne. Agora o Bolsonaro vai defender os ruralistas que estão enfiando, agora não estão enfiando arroz não, é um nabo bem grande no Bolsonaro, e o Bolsonaro está sentindo, ele está assim, epa, por isso que o Bolsonaro está falando, não, vocês têm 5 dias para explicar o preço, senão, ele ainda não sabe o senão, porque ele é de direita e ele acha que o Estado não tem que interferir. É isso que acontece. Olha, se você não sabia, hoje você está vendo um exemplo prático. Quando o Estado não interfere em nada na economia, sabe o que acontece? Os produtores de qualquer commodity, em qualquer lugar, eles vão acabar combinando o preço, o nome disso é formação de cartel, e aí eles vão fazer o quê? Eles vão subir o preço. E aí o povo, que é obrigado, principalmente quando é um bem que as pessoas realmente necessitam, aí, imagina, eu tô falando do arroz que pode ser substituído por macarrão. Não gostou, come macarrão e faz arminha. Olha só, eles pegam bens, por exemplo, imagina água, outra energia elétrica, esse tipo de coisa. Eles combinam o preço muito acima, o povo tem 2 opções, 2. Ou você paga, ou você não tem e fica sem e fica passando necessidade. E aí eles formam um cartel. Então, quando não tem interferência estatal, é isso que acontece. E formação de cartel é uma das maneiras de aumentar o preço. Tem outra maneira de aumentar o preço, que eu esqueci até o termo em inglês, agora não me falha a memória, que é o quê? Quando os grandes produtores veem que alguém pequeno está entrando no negócio, e aí não precisa nem ser commodity, isso pode acontecer em qualquer tipo de negócio, assim, serviços, até vamos supor uma locadora, né? Nem existe mais locadora, mas um grande vê que tem um pequeno, um supermercado, um café, ele faz o quê?
ele diminui os preços dele de maneira que nem ele está tendo lucro. Mas por quê? Porque ele pode ficar um tempinho sem ter lucro, mas o concorrente menor dele não pode vender a um preço mais barato. E as pessoas acabam comprando sempre da marca maior, dos maiores, e o pequenininho vai à falência, fica completamente afogado, e aí o maior escolhe ou ver o pequenininho falir, ou ele vai lá, faz uma oferta e compra, acopla e faz assim. É por isso que você vê que sempre existem grandes conglomerados de supermercado, você fala, uma empresa compra outra, uma empresa compra outra, é por isso. Eles vão se acoplando e vão formando grandes grupos empresariais. Aí você nunca vai fazer concorrência a eles. Você quer um outro exemplo? Um exemplo que é assim, prático. Olha só, a gente está na internet aqui, na internet. Você está me vendo na internet. Não tem nada mais democrático do que a internet. Qualquer pessoa que saiba fazer um site, milhões de pessoas sabem, pode colocar o seu site no ar. No entanto, você assiste vídeo ou no YouTube ou no Facebook Watch, ou não sei onde. Quando você quer uma rede social para ver fotos e vídeos curtos, você vai no Instagram. Quando você quer um vídeo mais engraçadinho, que são só vídeos, você vai no TikTok. A rede social mais usada é o Facebook. Quando você quer bater papo com alguém, ou você vai no WhatsApp, que também pertence ao Facebook, o Instagram também, lembre-se disso, ou você vai talvez no Telegram, ou no Messenger do Facebook. Quer dizer, são sempre as mesmas empresas dominando, até no lugar mais democrático do mundo, que são serviços gratuitos, inclusive. Agora imagina quando a gente fala de grandes serviços de supermercados, de produtores e tudo mais. Aí não tem como você falar que, não, sem interferência estatal vai haver mais concorrência e os preços vão diminuir. Sem concorrência estatal, os mais ricos vão ficar muito mais ricos, os mais pobres não vão ter acesso ao serviço, e se precisar que os pobres morram de fome, os mais ricos não vão estar nem aí. Que morram de fome, assim como muita gente vai ficar passando a necessidade sem comer arroz nos próximos meses. E o Bolsonaro vai ter uma pancada na popularidade agora que, vai doer. E se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles para voltar o progresso. Falou!